Fala pessoal, tudo bem? Sou Daniel, sou mais um adicto em busca da minha recuperação. Hoje vou falar um tema aí para nós. O vídeo vai ser um pouco extenso, tá? Seria sobre apologia às drogas. E deixando bem claro, tá? Que isso é um estudo, tá? Não existe certo ou errado. É só uma conscientização de estudos sobre adicção, de comportamentos e comparativos de apologia à droga ou proselitismo adicto, profilaxia da adicção, apologia à abstinência ou proselitismo abstêmio, e esses são os termos que eu vou usar. Então esse é um tema interessante. Uma pergunta que fizemos é: será que assistir a uma palestra contra o uso de drogas ou álcool causa o mesmo impacto da palestra sobre uma abstinência, por exemplo? Vamos analisar isso com muito mais cuidado e tentar entender que se é contra alguma coisa, não significa que sejamos a favor de outras. É atribuída a Madre Teresa de Calcutá, a célebre frase: nunca irei a uma manifestação contra a guerra se fizerem pela paz, chamem-me. Então a filosofia oculta nessa máxima é de que ser contra alguma coisa não resolve o problema. Muitos estudiosos apontam que a força contrária do ódio, o terror ou o medo não pode diminuir a sua intensidade. Então, por mais que lutemos contra isso, sempre existirá o ódio, o terror e o medo. Dessa forma, ir numa manifestação popular contra o ódio, terror ou medo não pode causar nenhuma diminuição na intensidade desses fenômenos. Nesse sentido, Denise Muti informou: se você está focando no problema, você está deliberadamente agarrando o problema. E como resolver isso? Devemos comparecer numa manifestação popular a favor do amor, da compaixão ou da coragem. Esses são os antídotos que devem ser usados contra o ódio, o terror ou medo. Puxando a brasa para a nossa sardinha, os efeitos gerados por uma ação contra o uso de drogas ou álcool, que é um problema, são muito diferentes dos efeitos gerados por uma ação a favor da abstinência, que seria a solução. A nossa ação contra o uso de álcool e droga é denominada de profilaxia da adicção. Por sua vez, a ação protagonizadora a favor da abstinência é conhecida como proselitismo abstêmio. Assim entendo humildemente que não basta ser contra o uso de droga ou álcool, é preciso mais, é preciso ser a favor da abstinência. Respeito às posições contrárias que advogam a tese de que qualquer ação contra o uso de droga ou álcool é válida e bem-vinda. Concordo com o ponto de vista, contudo, entendo que há necessidade de avançar nesta área e, quem sabe, mudar a metodologia utilizada adotando uma ideologia em prol da abstinência. Ademais, essa tem sido uma tônica lentamente adotada no mundo. Eu vou citar alguns exemplos e em seguida será explicado com mais detalhes o conteúdo de suas significâncias. Por exemplo, o proselitismo abstêmio. O que é isso? Estudos, palestras, debates, seminários, cursos, divulgação de informação em prol da abstinência. Consiste na análise de hábitos, técnicas, métodos, que mais? Terminologias adequadas para iniciar, manter e evoluir abstemiologicamente. Sugerimos a criação de mecanismos como a isenção tributária ou subsídios para a formação de grupos anônimos. Que existem essas salas desses grupos anônimos. Incentivo ao esporte amador com isenções tributárias, as academias, bonificação salarial para funcionários que comprovem abstinência através de exames clínicos, gratuitamente, do ensino de cursos abstemiológicos, proibição de publicidade sobre bebidas, álcool e etc. O que é um proselitismo adicto? Existem muitos exemplos disso. A publicidade incentivadora do consumo do álcool, por exemplo, músicas que cultuam o consumo de bebidas alcoólicas, filmes e novelas que formam o uso, que fomentam isso, né, para que venham utilizar droga ou álcool. Idolatria da embriaguez e a famosa marcha da maconha
Veja que o incentivo ao uso de drogas ou álcool, o proselitismo da adicção, é maior do que qualquer outra forma de ação negativa sobre esse consumo. De fato, essa forma de proselitismo é muito difundida e faz parte, infelizmente, da própria cultura popular, sendo, na verdade, muitas vezes, uma apologia à drogadição. A profilaxia da adicção é o combate ao uso de drogas e álcool. Por exemplo, criminalização da embriaguez, altas taxas tributárias sobre a comercialização de bebidas alcoólicas e do tabaco, o slogan "beba com moderação", o fomento governamental às clínicas de comunidades terapêuticas, o fornecimento de seringas descartáveis, etc. Enfim, tudo que combate o uso de droga e álcool pode ser compreendido como uma forma de profilaxia da adicção. Assim, mesmo no caso de haver a substituição da frase "se beber não dirija" pela frase "se beber, procure um grupo anônimo", estaria fazendo somente uma profilaxia da adicção. Porém, penso que isso seja melhor do que não fazer nada. Após essa relação de exemplos, vamos entender o que significa cada um desses institutos. O proselitismo abstêmio ocorre quando aqueles que estão numa jornada começam a espalhar a ideologia abstêmia de toda a sociedade. A ideologia abstêmia deve ser ministrada a todos que desejam a evolução consciencial abstêmia. O conjunto das ideias abstêmias precisam ser semeadas por todos os campos, para que a abstinência consiga atingir o maior número possível de pessoas e instituições com métodos de proselitismo abstêmio. São possíveis citar visitas a centros abstêmios ou locais de abstinência geográfica, palestras de motivação abstêmia, política estatal para desenvolvimento de clínicas ou comunidades terapêuticas, técnicas individuais de reparação de danos, criação de espaços geográficos abstêmios, que seria bibliotecas, escolas, academias, centros religiosos, ou incentivos a internamentos voluntários e preventivos. No outro lado, existe o proselitismo adicto, que consiste na proliferação de crenças e ideias que promovem o uso de droga ou álcool. Como exemplo do proselitismo adicto, temos músicas que se referem a bebidas alcoólicas, os filmes que estão recheados de cenas com uso de álcool ou droga, publicidades comerciais de álcool, de cigarro, piadas populares em que os bêbados são engraçados. Tem tudo isso, festas onde o uso de droga ou álcool supera a intenção de reencontro ou reunião de amigos e etc. Existe uma piada, hoje é um ditado popular que diz: melhor ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Será que isso é verdade? Isso é real? De fato, o proselitismo adicto é muito mais difundido e glorificado do que o proselitismo abstêmio. Isso se deve ao fato de, inclusive, inexistirem políticas públicas abstemiológicas. Por fim, existe a profilaxia da adicção, que consiste no combate à ideologia adicta através de procedimentos que seriam recursos, medidas ou medicamentos. Assim, a profilaxia da adicção consiste numa ação direta contra a adicção e as ideias adictivas que lhe sustentam. São exemplos da profilaxia da adicção: visitas a clínicas de desintoxicação, palestra de prevenção de combate às drogas, política estatal ou técnica individual de redução de danos, distribuição de medicamentos ou internamentos compulsórios. A profilaxia da adicção visa combater de forma direta o proselitismo adicto. Por outro lado, o proselitismo abstêmio não combate de forma direta o proselitismo adicto, porque se baseia, num primeiro momento, apenas na propagação de ideias abstêmias. No proselitismo abstêmio, não se fala em drogadição, mas somente em temas abstêmios, de forma que o combate às ideologias adictas ocorrerá de forma indireta. Concluindo, combater o proselitismo adicto através da profilaxia da adicção
é muito diferente de difundir ideias abstêmias utilizando o proselitismo abstêmio. Para exemplificar isso, vamos usar o caso clássico que parece em programas televisivos de pessoas que eram adictas e se tornaram atletas de alto rendimento. Nesses casos, explicar para a criança que o atleta que venceu a competição já tinha sido usuário de drogas, que seria a profilaxia da adicção, é muito diferente de explicar para essa mesma criança que o atleta que venceu a competição só conseguiu esse fato feito porque ele estava abstêmio há muitos anos. Proselitismo abstêmio. O atleta não venceu a competição porque foi usuário de drogas no passado. Ele venceu porque treinou, se preparou e está em abstinência há muitos anos. Diferenciar isso é muito importante e relevante. Ante tudo que foi exposto, penso que a Madre Teresa de Calcutá estava certa. Combater o problema é muito diferente de fomentar a solução. O proselitismo abstêmio e a profilaxia da adicção são formas de apologia abstêmia. Muito obrigado a todos, que tenhamos um ótimo dia. Espero de fato ter sido claro e passar essa nova visão para que esse canal seja um canal exatamente disso, de levar informação. Muito obrigado, tenhamos um ótimo dia.